escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez, um domingo de escola dominical da Igreja Presbiteriana de Jaú. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre não adianta evitar os assuntos urgentes. Eles não vão embora. São assuntos que aparecem no nosso dia a dia, têm a ver com a nossa vida cristã, têm a ver com a nossa aplicação bíblica dos nossos momentos de vida, e nós temos que estudar uns assuntos desse tipo para podermos ser mais objetivos na nossa carreira cristã. Vamos estudar hoje sobre a ética bíblica para o dinheiro e para o trabalho. A ética bíblica para o dinheiro e para o trabalho. Vamos começar com uma oração. Bondoso Deus, amado Pai, na Tua presença, mais uma vez agradecidos, porque o Senhor é o nosso Deus único e verdadeiro, aquele que nos fez, aquele que nos preserva, aquele que nos dá as instruções e coloca em nós o Seu Espírito para que nós mantenhamos comunhão contigo. Te louvamos, Pai Santo, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, pelo privilégio de podermos estudar a Tua Santa Palavra. Em Cristo Jesus. Amém. Vamos ler o Salmo 15, que fala sobre o cidadão dos céus. Quem, Senhor, é um salmo de Davi. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade, e que não difama com a sua língua e não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, e o que os seus olhos têm por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura e nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Nós estamos estudando então esse tema sobre a ética do trabalho, sobre a ética bíblia para o dinheiro e para o trabalho, e nós temos um caminho a percorrer na Bíblia de muitas outras passagens. Hoje nós simplesmente vamos tocar em alguns pontos da parte da economia do lar, da economia financeira, do dinheiro em nossa vida, e como nós devemos aplicar o nosso dinheiro e como nós devemos usar o nosso dinheiro, que é um bem que vem de Deus, não é nosso, ele vem de Deus, e quando formos ele fica por aqui. Esse salmo, ele fala quem há de entrar, habitar no tabernáculo de Deus. Aqui no tempo de Davi não tinha ainda o templo, o tabernáculo era numa tenda, e simplesmente isso era uma tenda. Então quem poderia entrar na presença de Deus? Aí ele dá 10 adjetivos que poderia ser o modo de viver. O que vive com integridade, pratica justiça, de coração fala a verdade, não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o vizinho, o que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Quem jura com dano próprio não se retrata, que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Então são 10 princípios que a palavra de Deus faz aqui.
Com a quebra quando Deus fez o mundo, ele deixou o homem dominar sobre todas as coisas aqui do mundo, sobre a terra, sobre os animais aquáticos, sobre os animais terrestres, sobre tudo o que havia na terra. Ele deu inteligência ao homem, porque o homem fora criado segundo a sua imagem e semelhança. E assim é, e assim foi. Só que com a queda no Jardim do Éden, o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, a sociedade mudou o seu comportamento, o seu relacionamento social, e um querendo às vezes passar por cima do outro, se aproveitando do outro. E com isso vem até os nossos dias, e sempre com problemas entre as pessoas. Então, por isso que é importante nós estudarmos sobre a ética bíblica para o uso do dinheiro e o trabalho, e nós então podemos ter uma forma tranquila de viver, que inclusive a nossa cabeça fica boa para podermos falar: estou trabalhando dentro da vontade de Deus, estou aplicando o meu dinheiro dentro da vontade de Deus, estou fazendo um uso correto daquilo que eu tenho. Então, a distribuição das riquezas, quando se diz vamos distribuir riquezas, infelizmente é um chavão retórico, político. Pouco ou nada é feito quanto a isso. Por sua vez, muitos de seus defensores tendem a ser pouco produtivos e desejando dividir o que não produziram, e na realidade são os chamados idealistas, mas em suas existências, mas que travegam entre não querer trabalhar, usando um pijama dentro de casa o dia inteiro, sala de aulas e shopping, mostrando roupas ou gastando, que gostam de dormir muito, usando bolsas de estudos, mas que estudam e não querem passar de ano para continuar estudando, gastar o dinheiro, que não são seu, é dos seus pais, terem pouco ou nada produzem. Muitos adolescentes tardios hoje têm esse padrão de vida, e esse padrão não é aceitável aos olhos de Deus. A história da igreja, ela registra opiniões diferentes e divergentes a respeito desse assunto, ainda que sustentando os princípios semelhantes, como o do justo preço, como Tomás de Aquino, Escoto, Pedro de Olive, e do socorro aos mais favorecidos, as posições variavam. Isso é desde o começo da igreja. Analisemos então alguns dos aspectos dessas questões. A igreja protestante, ela tem alguns princípios da reforma sobre a forma de usarmos os nossos bens, ou como nós tratamos a economia reformada. Então, uma delas é que a desigualdade de bens é dinâmica e permanente e deve ser aceita. Sempre, Cristo falava que os pobres a gente teria sempre. E, infelizmente, depois da queda, existem as castas, aqueles que ganham mais, os que ganham menos, aqueles que são mais pobres, os que são mais ricos, que têm mais, que têm menos. Então, isso é uma verdade e não tem jeito de fugir dela. Então, diferenças de renda e condições sociais permanecerão, independente da posição na vida em que nos encontremos. O espírito do contentamento, diligência e gratidão devem prevalecer. Segunda coisa, Deus nos criou para sermos criadores, construtivos, empresários. Nos primeiros capítulos das Escrituras, Calvino e outros viram a abundância de criação e o chamado para moldá-la, submetê-la e controlá-la. O homem criado à imagem de Deus é designado para trabalhar e criar. Por causa dos pecados, a prestação de contas e os incentivos sempre serão necessários, porque o homem nasceu, depois da queda, a corrupção é própria do ser humano. A liberdade pessoal ou a não interferência de hierarquias externas é necessária para que os negócios prosperem. Se os senhores estiverem
satisfeitos, o feudalismo também ocorrerá. Ou seja, os mais ricos cuidando dos pobres. Quanto mais livre o mercado, mais a liberdade pessoal estimula o desenvolvimento, contrário ao comunismo. Deve-se confiar de que o Deus soberano utiliza tais mercados como meios da sua providência. Ordena-se o lucro a fim de prover mais para outras pessoas. Aqueles que ganham mais são empresários, eles conseguem ganhar dinheiro e abrir mais empresas e colocar pessoas com menor capacidade de produção ou de entendimento de criatividade para trabalhar, mas serem também pessoas que são importantes na sociedade, importantíssimas na sociedade, mas que trabalham e ganham seu dinheiro também com honestidade e integridade. Ordena-se, então, o lucro a fim de prover mais para outras pessoas. A ética da caridade, a qual busca utilizar os lucros de maneira filantrópica, origina-se do melhor do calvinismo. Muitos criticam Calvino pela sua postura, dizendo que o mercantilismo ou o capitalismo surgiu com Calvino. Calvino simplesmente se ateve a mostrar o que a Bíblia faz, o que ela indica que nós devemos fazer e aplicar aquilo e cuidar dos bens com integridade, não usando o seu dinheiro com usura. As nações que se sobressaíram na Idade Média, após a Reforma Protestante, foram as que mais prosperaram, foram as nações protestantes que aplicaram esses princípios e que não gastaram o seu dinheiro à toa, e que não gastaram o dinheiro com usura, que procuraram guardar o seu dinheiro, aplicar o dinheiro, criar para a sociedade, para que a sociedade vivesse melhor e que todos à sua volta tivessem trabalho, ganho e não passassem pobreza. Nós vemos exemplos da Inglaterra, da Suíça, nações da Holanda, nações que se aplicaram a praticar o protestantismo do ponto de vista econômico para ver como que eles prosperaram, ao contrário de outras nações que não quiseram seguir a Igreja Reformada. Com a queda, então, o relacionamento entre os homens trouxe um esfacelamento das relações pessoais e sociais. Isso iria se evidenciar de um modo cada vez mais concreto, conforme as organizações sociais fossem mais complexas. A distribuição da riqueza, infelizmente, é um chavão retórico, como nós já falamos. Pouco ou nada se fez, e se usa retirar daqueles que ganham mais e não querem trabalhar. Algumas orientações bíblicas quanto ao empréstimo. Então, no Salmo 15, nós temos alguns princípios que resumem a lei envolvendo as relações humanas. Entre esses princípios, nós lemos o que não empresta o seu dinheiro com usura. O Salmo 15, versículo 5. O que se tem em vista aqui é a cobrança extorsiva entre o bem emprestado, sobre o bem emprestado. Cobrar juros do que não deveria ser cobrado. O empréstimo, dentro da visão bíblica, não fazia parte simplesmente da esfera financeira. O fator econômico não era elemento determinante nem autônomo. Antes, ele refletia os valores teológicos e espirituais. Portanto, o empréstimo dentro do princípio teológico bíblico envolvia também uma perspectiva social de aliviar a pobreza. Até hoje se fala em aliviar a pobreza, mas quem fala, geralmente, a grande maioria, são aqueles que estão querendo aliviar a pobreza para colocar o dinheiro no bolso. Dizendo vão aliviar a pobreza, mas sim colocando o dinheiro no seu bolso, desviando dos pobres. Então, o princípio estabelecido na lei não obrigava o cidadão a emprestar. Ninguém era obrigado a emprestar o seu dinheiro. Contudo, ao emprestar, havia condições básicas contra a usura. Se emprestares o teu dinheiro ao meu povo,
ao pobre o que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Isso está em Êxodo 22, 25, Levíticos 25, 36 e 37, Deuteronômios 24, 6, 10 e 13. Então, esses princípios são importantes. A Bíblia, lá em Provérbios 6, versículo 1, ela diz que ninguém é obrigado a ser fiador do seu irmão ou dar dinheiro para o seu irmão, mas se você fez isso e vê que o seu irmão está abusando de você, vai e retire esse dinheiro do seu irmão, argue o seu irmão para que ele devolva, não lhe dê sono, porque você perdeu o teu sono, porque você está precisando do dinheiro e ele não está recebendo ele de volta. Mas você não é obrigado a ser fiador do seu irmão. Ela não te obriga. Então, se você obrigou, se você deu esse dinheiro, você deve ter o seguinte princípio. Se eu tenho um dinheiro para emprestar, eu vou emprestar esse dinheiro como não tendo ele meios de voltar o dinheiro para mim. Eu vou praticamente dar o dinheiro. Se ele um dia conseguir pagar, que ele me pague, me devolva o dinheiro, mas sem o juro. Eu não vou usar de usura para com meu irmão que um dia teve dificuldade. Se ele conseguir arrumar o dinheiro, ele sendo honesto, ele vai me devolver o dinheiro. Então, se eu vejo que o meu irmão não está tendo condições de me pagar, não vou atrás dele para cobrá-lo. Isso que é o princípio bíblico. Deixa o seu irmão viver. O princípio não restringe ao dinheiro. Ao seu irmão não emprestará com juros, seja dinheiro, seja comida ou qualquer coisa que costume se emprestar com juros. Está em Deuteronômios 23, 19. Ao estrangeiro, contudo, você poderia emprestar com juros. Está em Deuteronômios 23, 20. Então, se emprestasse esse dinheiro não era para ser recebido com juro extorsivo, quando era a parte de um estrangeiro. Ao povo de Deus não era para se cobrar o juro. Então, o juro não era para ser cobrado quando era do povo de Deus. Isso é importante a gente entender da palavra de Deus. Lá em Neemias também, Neemias 5, versículo 11, a Bíblia diz, Neemias 5, 11, vamos ler do versículo 10. Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo, e demos de mão a esse empréstimo. Vocês que deram antes e pegaram as terras desses irmãos, estão usando juros extorsivos, devolvam a eles aquilo que vocês tiraram deles. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o centésimo do dinheiro do trigo. Aqui nós vemos que o juro era de 1%, o centésimo de 1%, então, do trigo, do vinho, do azeite, que exigisse deles. E houve naquela época de Jeremias, eles falaram, restituiremos. E restituíram realmente. Então nós vemos aqui princípios bíblicos importantes. Então essa prática do juro, ela é desse jeito, no Antigo Testamento. Quando Deus fala sobre a responsabilidade de cada um perante Ele, Deus, ele ilustra alguns comportamentos pecaminosos que deveriam ser rejeitados. O povo de Judá, por exemplo, estava no cativeiro colhendo os frutos dos seus próprios pecados, entre os quais a usura e a injustiça e o suborno e a extorsão, como está lá em Ezequiel 18, 8, e que diz, então 18:8 diz, não dando seu dinheiro com usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro entre os homens, homem e homem, e andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, tal justo certamente viverá, como o Senhor Deus diz. No versículo 13, emprestar com usura e receber juros, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez e será morto, o seu sangue será sobre ele. Então aqui está mostrando que o povo judeu, uma das partes que ele foi para
das coisas que ele fez contra Deus para ir para o cativeiro foi a injustiça contra o pobre, emprestando dinheiro com usura, falando mal do próprio, perjúrio, pesando a balança contra o pobre, roubando na balança. Então, todas as injustiças que Deus não queria que o povo de Judá havia feito, por esses motivos ele foi encaminhado ao cativeiro. Deus não mudou. Ele quer de nós a mesma coisa. Nós não devemos fazer as coisas impróprias aos olhos de Deus, como Ele manda. Então, ao contrário disso, em Provérbios 19, 17, diz: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. Então, cuidado com o pobre é obrigação nossa. E em fazendo isso, nós vamos receber de Deus o benefício. Então, nós já recebemos. Isso é com relação à usura e aos juros. A segunda parte do nosso estudo, que não pega toda a parte do estudo sobre economia, nós não temos essa pretensão hoje de esgotar tudo. Porque, principalmente, por exemplo, quem trabalha, como lá o livro de Eclesiastes, que nós não vamos entrar hoje, que fala sobre as relações de trabalho, aquele que muito ganha e só guarda e não usa nem para si, e tira dinheiro dos outros e só acumula, esse não vai ser ter de Deus o benefício, não vai ter. Ele vai deixar o seu dinheiro para quem vem depois dele. Ao contrário, a quem Deus agrada com o seu trabalho, Deus devolve poder gozar o bem do seu trabalho, e isso vem de Deus. Você pode tirar umas férias, você pode se relaxar com sua família, um fim de semana, passear, usufruir do seu dinheiro, com algumas benesses que você pode ter, que não é errado ter. Pode-se ter, sim, pode levar uma vida bem mais gostosa, mas cuidando também do próximo. Então, considerando inclusive o Salmo 15, Calvino gerou uma revolução social, apresentando uma visão bíblica da questão do trabalho e dos juros, aplicando ao seu contexto. Lá em 2 Tessalonicenses 3,10, onde Paulo diz: aquele que não trabalha também não coma, porque no meio do povo Tessalônica tinham aqueles que queriam usufruir do dinheiro dos que trabalhavam, não falando que eram seus irmãos, mas não queriam trabalhar, só queriam receber. Isso é errado, não se pode fazer isso. Então o reformador ele entende que a indolência e a inatividade são amaldiçoadas por Deus. Em outro lugar, a terra foi outorgada ao homem com essa condição, que se ocupasse em cultivá-la, com esta condição, cultivá-la, de onde se segue que foram os homens criados para empregar-se em alguma coisa e não para estarem ociosos e indolentes. Todavia, quando Deus quis que o homem a fizesse a cultivar a terra, na pessoa dele, condenou todo o repouso indolente. Então, no suor do teu rosto ganharás o teu pão. O trabalho está relacionado com o progresso de toda a raça humana. Há modos diferentes de se trabalhar para quem ajuda a sociedade dos homens pela indústria, ou regendo a sua família, ou na administração pública de uma forma correta, ou em negócios privados, ou aconselhando, ou ensinando, ou de qualquer outra maneira, não será considerado inativo, entre os inativos. Paulo censura os preguiçosos que não querem viver pelo seu suor, mas pelo suor dos outros, que querem viver só pelo suor dos outros, não contribuindo para ajudar a raça humana. O ganho ilícito por meio do qual o patrimônio do nosso próximo é dilapidado, também não contribui para ajudar a raça humana, e é na realidade uma forma de furto.
Então, pegar uma pessoa que está precisando vender uma propriedade ou algum bem por um preço inferior àquele valor de mercado, isso é furto. Aquele que se aproveita do pobre é furto, do necessitado que está precisando daquele dinheiro e paga um dinheiro bem aquém, isso é furto. Não devemos entrar nisso para nossa experiência como crentes, nunca aproveitar do pobre ou daquele necessitado. Calvino também fazia uma distinção importante entre o imposto, o empréstimo de consumo ou de assistência e o empréstimo de produção ou de aplicação. Aquele que visava socorrer os necessitados, que é a assistência, sendo improdutivo para o devedor, ou o devedor, com o seu trabalho, poderia adquirir uma ampliação desses recursos. Por exemplo, se pedisse um empréstimo e ele tivesse pago condições de pagar aquele empréstimo, mas aí ele queria mais dinheiro para continuar aumentando o seu trabalho, esse aumento, que não é mais por necessidade assistencial, ele poderia ser cobrado juro. E é isso que tem que fazer. Os juros, nesse caso, não seriam ilegítimos. Também escreveu Marvin Olasky que de outra forma, que os empréstimos que desenvolvessem negócios são diferentes dos empréstimos feitos a um homem faminto, e que lucrasse no primeiro caso é legítimo. Então, se eu empresto para progredir, para comprar outras coisas, abrir negócios, fazer meu próprio lucro, aí eu posso cobrar meu juro. De outra forma, se é para pagar a fome, para deixar a pessoa viver, não. Em 1580, Beza, que era um dos pastores de Genebra, contemporâneo de Calvino, juntamente com outros pastores, opuseram-se veementemente à criação de um banco em Genebra. Embora a Suíça até hoje é tido como a cidade dos bancos, eles não permitiram que entrasse um banco em Genebra sob os princípios das leis de Genebra, porque a cidade era dirigida de uma forma bíblica, uma forma teológica. Ali era uma teocracia. Até entendendo que as riquezas traziam consigo implicações indesejáveis, tais como luxo, frivolidade, amor ao prazer, etc., e todas incompatíveis com a cidade de Genebra da forma que ela era dirigida, que desejava preservar a já conhecida moderação dos costumes. Não se gastava muito. Quem conhece, inclusive, a igreja onde Calvino pregava, vai ver a simplicidade que era a igreja, ao contrário de outras igrejas luxuosas que existem na Europa. Portanto, ainda que o dinheiro emprestado a juros seja permitido, prática não comum na Europa, tão comum na Europa, muitos séculos antes de Calvino, o trabalho honesto e que deve ser a fonte de recursos para a manutenção da nossa família, não devemos nos aproveitar das necessidades alheias, vivendo simplesmente de transações financeiras. Então, o trabalho honesto é que deve ser a fonte dos nossos recursos para sustentarmos nossas famílias, e não transações financeiras. Um princípio justo é o seguinte: em todas e qualquer negociações, haja benefício para ambas as partes. Está bom para você que está comprando? Para mim está. Está bom para você que está vendendo? Para mim está. Então, estando os dois ajustados, faz o negócio. Esse é um princípio correto para se fazer um bom negócio. Concluindo, o que Deus condena está tão bem sedimentado e às vezes até mesmo legalizado em nossa sociedade, que nós já até consideramos tais práticas em nossos planejamentos e expectativas. Uma coisa importante é que quando a gente vai fazer um negócio ou está com um trabalho, nós temos que ter um planejamento. Nunca se faz alguma coisa sem um planejamento. Quando eu vou comprar alguma coisa, eu tenho que saber aquilo que eu posso comprar.
vamos falar algumas coisas do que acontece nos dias de hoje, como, por exemplo, cheque especial. Vamos só pensando como a gente faz uso dessas coisas. Cheque especial, empréstimos financeiros, está fácil hoje. Consignado para o aposentado, inclusive, fácil. E muita gente dentro da família pega o dinheiro do aposentado e faz esse empréstimo, mas não para não trabalhar, mas não porque precisa comer, mas para uso pessoal. Errado. Cartão de crédito, saber como usar o cartão de crédito se você tem um fundo para poder usar. Juros exorbitantes, não pagar juros. Nós não devemos comprar com juros, o quanto possível comprar pagando à vista, porque você tem o dinheiro. Isso é o mais importante. Saber usar o cartão de crédito, deixando então aquele dinheiro que você tem, quando não querem diminuir o custo daquele objeto que você vai comprar, não quer diminuir, que se faça a divisão, mas guarde aquele dinheiro para que seja descontado do que você já tem, e não você ter que correr atrás depois. Juros exorbitantes, empréstimos, emprego, ter um emprego para você poder pagar, ganhar e poder pagar o que você comprou, ter em vista também o desemprego, então ter uma reserva para um tempo onde você pode perder o seu emprego, que hoje, infelizmente, muitas pessoas do nosso país estão vivendo, inúmeras pessoas, milhões de pessoas estão enfrentando esse problema. A produtividade do que você pode fazer, trabalhar com bastante força para você poder produzir bastante. E as relações trabalhistas, você não tirar do pobre, pagar um preço justo pelo trabalho daquele que trabalha com você. Isso é importante. Então, no entanto, o caminho do mal sempre parece o mais eficaz e o mais rápido. Ele tende a nos fascinar pelo resultado mais fácil e imediato, compensador. Então, muito cuidado, ganhar dinheiro fácil, a gente sempre fala, cuidado com ganhar dinheiro fácil, ninguém dá dinheiro de graça, não. Então, quando você vê que alguma coisa está meio esquisita, fuja disso. Não tente ganhar dinheiro fácil. Muitos já perderam muito dinheiro com isso. No entanto, Deus nos propõe caminhos de vida, de integridade, de honestidade e princípios. Isaías 33, versículo 14 e 15, nós temos. Isaías 33, 14 e 15. Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Quer dizer, quem habitará com Deus, como fala o Salmo 15? Quem habitará? Então os ímpios, os pecadores falam isso. A resposta é: o que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho da opressão, o que com um gesto de mão recusa o suborno, aceitar o suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar em homicídio, fecha os olhos para não ver o mal, esses vão habitar, esses habitarão nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão será dado e as suas águas serão certas. Então, é importante que Deus avisa a cada um de nós, e nós sabemos. Então, vamos tomar cuidado no uso do nosso dinheiro com aquilo que nós fazemos dele. As igrejas, a nossa igreja tem procurado satisfazer a fome de algumas pessoas que estão passando necessidade agora em nossa cidade, em todo o Brasil está sendo isso, e as igrejas que estão se dispondo a fazer isso, e as pessoas que estão se dispondo a matar a fome dos pobres, é um caminho reto que nós temos que seguir. Então Deus nos avisa isso. O sucesso não pode ser considerado apenas à luz do tempo, breve ou longo, mas o sucesso deve ser visto a partir da eternidade. Eu vou ter um sucesso por pouco tempo, com isso eu vou lucrar se eu cobrar mais do meu próximo. Errado. Eu tenho que viver
de uma forma que meu próximo possa viver. Eu uso, cobrar dele um preço justo que me faça também viver e que eu vise com isso a aplicar os princípios de Deus com obediência, visando viver na eternidade com Deus. Quem habitará no templo de Deus, quem habitará no seu tabernáculo, aquele que anda em integridade. É isso que nós devemos buscar. No entanto, a instrução preventiva de Deus contra tais tentações, ao mesmo tempo como expressão de amadurecimento na fé, é nos transmitida por Jesus. E Jesus fala lá em Mateus 6, 31, 33, no Sermão do Monte, 6, 31 a 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos procurar buscar o reino de Deus, aplicar as coisas que Deus nos deu, aquilo que Ele manda nós fazermos com as nossas riquezas, com aquilo que nós ganhamos. A riqueza, quando eu falo, não é o ter demais, mas tendo aquilo suficiente para viver, é uma riqueza para nós. Tendo com que viver e vestir, o apóstolo Paulo fala, estejamos contentes. Então vamos saber usar esse dinheiro, não com usura, mas ajudando as pessoas que precisam. Deus nos fornece princípios que permanecem e que serão considerados parcialmente aqui, contudo se tornarão plenamente evidentes na eternidade. Se quisermos habitar na casa do Senhor, sigamos suas normas, seus princípios e mandamentos, ou usufruir da graça sem a busca da obediência é menosprezar é o menosprezo da obediência de Cristo. Em Efésios 2, 8 a 10, nos diz que pela graça somos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, é de graça, eu não trabalhei nada por isso. Isso não é dom de Deus, é graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, mas somos feituras de Deus, criados para as boas obras, as quais Deus de antemão criou para que andássemos dela. Deus nos salvou para que nós andássemos nas boas obras, fazendo boas obras. A fé nos dá a salvação. Essa salvação é outorgada de graça. E quando eu tenho a salvação, Deus nos coloca obras para fazer. Ele não nos colocou aqui sem exigir de nós alguma coisa. Ele exige de nós que nós façamos boas obras, pregando o Evangelho, mas também vivendo com o nosso dinheiro, ajudando ao próximo. Amém? Bondoso Deus, querido Pai, na Tua presença, mais uma vez, nós pedimos ao Pai, inculque essas lições que o Senhor nos deu nas nossas cabeças, no nosso viver, para que vivamos em obediência às Tuas palavras e saibamos honrar os Teus princípios, para que os homens vejam como os Teus filhos agem, e fazendo bem para o próximo, não deixando que o faminto tenha fome, ó Pai, que estiver ao nosso lado. Cuidemos deles todos, ó Pai, saibamos cuidar dos órfãos, das viúvas, como o Senhor manda fazer, que nós saibamos fazer tudo pela Tua honra e para a Tua glória, que o Seu nome seja exaltado entre os homens através do nosso digno procedimento. Em Cristo Jesus. Amém.